E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar esse nosso projeto aqui dessa API de requisição externa, né? Na última aula, a gente chegou de fato a implementar uma rota, né? Já colocando o Fast API no nosso projeto. E a partir disso, a gente também fez as definições que a gente queria, né, no nosso servidor em si. A gente incluiu a rota que a gente desejava. E lá no final, né, lá no nosso arquivo run.py, que fica na raiz em si, a gente pegou aquele UVcorn e de fato levantou um servidor a partir disso, né? Tanto que se eu chegar aqui e apenas com Python 3, né, rodar o run.py, a gente consegue de fato levantar o nosso servidor. O que a gente vai fazer hoje, né? Eu tenho aqui esse nosso arquivo aqui, que é a rota em si que a gente criou, né? A gente até fez uns prints aqui para acessar os nossos query parâmetros e tudo mais, né? E a gente vai fazer algumas validações sobre essa entrada aqui, olha, em HTTP. Por que acontece? Do jeito que está aqui, qualquer informação pode entrar para essa rota, mas eu gostaria que fosse um pouco mais limitado o acesso a esse cara aqui em relação às informações, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um tratamento para que page sempre seja enviado, né? Como que a gente vai fazer uma coisa dessas? Bom, deixa eu explicitar um pouco mais o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou aqui, olha, no GitHub do Programador Lhama, só reforçando, né, esse projeto todo está aqui, olha, Request API Project, mas por hora eu vou entrar nesse outro repositório aqui, que ele é o Backend Python, que é lá da minha playlist de Clean Architecture que eu tinha feito há um tempo atrás, né? E se você viu ele, né, olha que, na verdade, os diretórios são exatamente os mesmos que a gente está trabalhando aqui, né? A gente está fazendo a implementação da Clean Architecture nesse nosso projeto aqui, mas acontece uma coisa. Eu faço a implementação do caso de uso com a framework em si, né, que está em main, nessa outra pasta que se chama presenters. E lá tem os arquivos de controller, e eu vou abrir um, né, unicamente aqui por motivo de apresentação. Olha isso daqui, ó. Nessa parte aqui do código, a gente simplesmente pegava os query string params, né, os parâmetros de query string, lá na minha requisição em HTTP, e eu fazia a verificação, né, de alguns casos aqui. Eu tenho que ver se ele tinha esse user ID aqui e se ele tinha esse username dentro dos query string params. E aí, essa verificação, ela é boa, ela é interessante, ela é necessária, para falar a verdade, né? Mas a gente consegue fazer essas verificações também com outros tipos de bibliotecas que vão ajudar a nossa produção e a nossa produtividade. Aqui eu de fato não quis, né, nessa playlist, pegar essas bibliotecas justamente para mostrar um pouco mais sobre a Clean Architecture em si. E aí, utilizar uma biblioteca para isso talvez ficaria um pouco mais fora do contexto. Mas vamos lá. Eu gosto de utilizar essa biblioteca que se chama Cerberus. Algumas pessoas, né, até mesmo utilizando a Fast API, gostam de utilizar esse carinha aqui, que é o Pydantic, né? Não tem nenhum problema caso você queira utilizar esse cara, né? Mas para o meu objetivo, para esse caso aqui, eu vejo que é mais interessante utilizar o Cerberus. E o que o Cerberus em si ele faz, né? Ele é um validador de dicionários. É uma coisa que eu acho assim muito bacana e muito subestimada por aí, porque eu não vejo pessoas falando sobre isso aqui. Mas o que acontece? A gente pega, faz um esquema, né, do que a gente deseja, por exemplo, olha, é um dicionário aqui que tem um campo que se chama nome, né, e ele tem que ser um tipo string. A gente cria um validador a partir desse esquema, né, e aí eu posso pegar qualquer documento e testar ele com essa validação, né. Então aqui, olha, validate document, tem o nome? Tem. É uma string? Né? Então ele vai retornar um true para a gente. E a partir disso, a gente consegue pegar até outras propriedades aqui do Cerberus, que realmente é interessante para a gente, né? Olha só, a gente consegue colocar as propriedades que a gente quer que sejam unicamente aceitáveis, né, com esse allowed. A gente consegue utilizar outros elementos, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum outro aqui que seja interessante para a gente. Aqui, olha, check with audit. Enfim, aí a gente dá uma olhada no que a gente pode acessar aqui e vamos logo para o código para ficar um pouco mais claro, né, de como que isso aqui ficaria. Bom,
Eu vou fazer o seguinte, para a gente começar mesmo, eu gosto de colocar esses validadores numa outra pasta aqui dentro, né, de SRC, que vai se chamar Validators. E para esse caso, eu gosto de fazer o seguinte, tem esse get starships in pagination, né? Ele está nesse arquivo aqui de starships route. Eu vou copiar esse nome aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou colocar um init aqui para facilitar as nossas exportações. E eu vou criar um arquivo que tem exatamente o mesmo nome daquela função. Só que no fim eu vou colocar underline validator.py. Então vai ficar alguma coisa mais ou menos assim, olha, get starships in pagination validator. Porque aí já fica um pouco mais explícito de qual rota que eu estou desejando colocar esse cara. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que instalar os Cerberus, né? Eu estou aqui, olha, no pip, né? Vamos copiar aqui. Eu vou instalar ele. Lembrando que eu estou no meu ambiente de desenvolvimento, né? Pip install Cerberus. Eu vou instalar com o pip 3. Eu já tinha instalado ele aqui, né? Só para a gente não ter nenhum tipo de problema. E agora, vamos lá. From Cerberus import validator. E agora a gente vai ter uma função que a gente vai criar a nossa validação, né, o nosso esquema e tudo mais, e a gente vai validar algumas coisas daquela entrada. E até brincar um pouco aqui, né, já que a gente já se encontra nessa parte. Vamos colocar aqui, olha, get starships validator. Vamos colocar assim, olha, get starships in pagination validator. Vai acabar que vai ser o mesmo nome do arquivo, né? A gente pode até pensar se isso aqui não é uma má prática, mas enfim. Vou colocar aqui, olha, o request. Vou colocar esse request aqui como n. Por hora, eu não estou muito preocupado, porque de fato vai poder entrar qualquer coisa aqui nessa minha função, né? E vamos continuar. Query param validator, ou seja, eu estou fazendo um validador para o meu query param, que vai ser exatamente o validator que a gente vai utilizar do Cerberus, certo? E a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro eu vou colocar um dicionário que vai ser o meu esquema, né? Aquele esquema que a gente viu ali na doc. E ele vai ter que ter uma página, né? E essa página a gente vai colocar o seguinte, o tipo dela vai ser string, e além disso, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui e a gente vai crescendo à medida em que a gente vai utilizando. Vamos deixar por enquanto assim. E aí eu vou fazer com que response é igual a query param validator ponto validate e aí eu vou colocar esse request ponto query params. Vamos fazer só isso daqui por hora, né? E vamos fazer o seguinte, vamos printar a nossa resposta. Só isso, sem nenhum problema, tá bem tranquilinho isso daqui, né? Por hora não vamos colocar docstring, só esse validador aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse nome só para não ficar muito igual ao nome que a gente está usando no arquivo. Vamos colocar o seguinte, get pagination validator, só isso aqui. E agora lá na rota, vamos voltar para a nossa rota, né? Que a gente está aqui. Eu vou pegar o meu validador, então, from src.validator get starships in pagination validator import get pagination validator. Isso aí. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa função aqui dentro mesmo, né? E vamos colocar o nosso request com os query params aqui. Na verdade, isso aqui vai dar erro, porque eu já estou chamando os query params lá dentro da função. Vamos colocar só o request, né? E aí ele vai fazer a validação aqui. É engraçado porque a gente consegue colocar até, por exemplo, validação para body, validação para header, enfim. Vamos colocar isso aqui inicialmente, e aí a gente vai crescendo à medida do tempo. Deixa eu apagar esses caras aqui. Beleza. Deixa eu subir aqui o servidor. Python 3.1.py, beleza. E agora a gente vai chamar eles, né,
esses elementos aqui no Postman. E vamos lá, vamos colocar esse page aqui. Olá mundo, beleza, sem problemas. Se a gente vier para cá, olha, ele retornou true. Então passou na nossa validação sim, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e eu vou clicar aqui para a gente tirar o envio dessa nossa paginação. Olá mundo, beleza. Eu ainda vou continuar, porque o que aconteceu? Esse elemento aqui, olha, do Cerberus, né, esse page aqui que a gente está definindo, ele não é necessário, ele não é required, né? E a gente agora vai falar o seguinte, olha, eu preciso, né, que você seja requerido. Então, required, true. Deixa eu ver se é no passado assim mesmo, required, ok. Vamos tentar agora fazer o mesmo processo? Eu vou vir aqui, a gente está aqui no Olá Mundo, vamos enviar de novo. Olha só, a gente conseguiu passar, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, ele retornou para a gente false. Vamos até aumentar aqui, né? Agora ele retornou false. Agora a minha validação, ela de fato viu que esse cara aqui, olha, ele não está atendendo as especificações que eu estou querendo, né? Que é esse required aqui. Eu vou até fazer o seguinte, tá vendo esse response aqui? Vamos fazer o seguinte, olha, print query para validator.errors. Vamos printar os erros aqui e vai mostrar para a gente qual que vai ser o erro que está apresentando ali em cima. Beleza? Vamos chamar de novo, mesmo desse jeito aqui, né? Beleza, ele continuou passando, sem problema. Ele sempre vai passar, já vou explicar isso agora. Mas olha só, page required field, né? Agora ele voltou uma informação para a gente que isso daqui é sim de bastante interesse caso eu mande para um cliente, né? Olha, você não conseguiu acessar porque faltou esse elemento aqui, page, para você colocar. Beleza, a gente já colocou aqui, olha, que ele tem que ser requerido, né? E a gente vai fazer o seguinte também. Eu vou colocar um campo aqui, olha, allowed, que vão me determinar quais vão ser os elementos que podem ser colocados, né, os valores que podem ser colocados aqui nesse page aqui, como se fosse uma string, né? E aí eu vou colocar o seguinte, olha, 1, 2, 3, 4. Então, os termos que vão ser desejados vão ser somente de 1 a 4. Se você tentar fazer lá naquela nossa API lá do Star Wars, né, algum elemento que seja depois de 4 na nossa paginação, você vai ver que vai retornar um erro. E a gente quer prever, né, a gente quer adiantar esse erro para que não caia lá na frente do nosso código. Então a gente acabou de fazer isso daqui, muito bacana, né? Vamos continuar aqui, olha, eu vou chamar de novo, colocando agora uma página com 1. Vamos lá, com 1, né? Beleza. Olha o que aconteceu. True, e a gente não tem um erro. E agora eu vou chegar e colocar aqui, olha, por exemplo, 6, vou enviar, olá mundo, e agora, olha só, não está autorizado o valor 6, né? Então a gente conseguiu adiantar esse erro, né? Ah, mas ainda está voltando erro 200. Calma que a gente vai definir um erro para isso daqui, sem problemas. Mas isso aqui realmente está sendo interessante para a gente. Até mesmo, né, a gente pode continuar essa nossa criação e colocar, por exemplo, né, um parâmetro aqui chamado olá. E aí a gente vai falar o seguinte, olha, olá, ele também vai ser um tipo string. E aí, olha o que a gente pode brincar a respeito disso daqui, né? A gente acabou de colocar mais um elemento aqui no nosso validador. É claro que eu vou tirar ele, porque ele não é de interesse. Mas eu posso colocar aqui, olha, olá, mundo, fazer a requisição. E ele falou que o erro, olha, está especificadamente aqui em page, né? Isso daqui está sendo interessante para a gente. Porque aí eu consigo falar, olha, você errou exatamente aqui, né? Deixa eu continuar aqui. Se eu chegar e tirar, por exemplo, esse olá, eu vou ter como resposta, né? Ah, não, ainda estou recebendo esse 6, né?
Vamos colocar alguma coisa um pouco mais tranquila. Olá, mundo. Beleza. True. Isso daqui, ok. E agora uma coisa que é interessante. Vamos tirar esse olá aqui, olha. Voltar aqui para o nosso padrão. Né? A gente tem isso daqui. E eu vou chamar desse jeito aqui, olha. Mas agora colocando esse olá. Vamos colocar aqui, olha, send. Beleza, chamou a nossa rota sem nenhum problema. Só que olha aqui, ó. Ele vai também barrar caso alguma coisa não esteja na nossa requisição. Ou seja, aqui, olha, eu tenho só page, né? E aí apareceu exatamente aqui, olha, olá, um campo desconhecido. Então, o Cerberus para a gente vai acabar se tornando um aliado muito forte, porque ele vai exatamente tirar aquilo que a gente não vai precisar, né? E agora, para a gente barrar isso daqui tudo que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte: if response is false, ou seja, se eu tiver a minha resposta do meu validador aí, se ela for falsa, eu vou fazer raise exception query param validator.errors. Apresente os erros caso a gente de fato tenha algum problema aqui, né? Caso de fato ele não passe na minha validação. E aí a gente vai conseguir fazer esse processo de uma forma bem interessante, né? Eu estou salvando aqui, né, esse cara aqui, né, esse servidor que a gente está utilizando, que é o Uvicorn, ele vai fazendo esse reload para a gente, graças a esse parâmetro aqui que a gente colocou, né, na última aula. E agora, vamos lá, vamos continuar com isso aqui e vamos agora fazer um erro, né? Eu vou chegar aqui, vou colocar 6, enviar, beleza, internal server error. E aí, se eu chegar aqui, olha, ele vai de fato lançar uma exceção. Essa parte aqui é interessante porque o que acontece? Para a gente mandar para alguém que está acessando a nossa API, é claro, né, que a gente mandar um internal server error não é muito elegante, não é interessante. A gente não está falando o que isso aqui significa, né? Mas por hora eu vou deixar essa exceção desse jeito aqui, justamente para mostrar para a gente o que está acontecendo. A gente vai trocar esse cara aqui, a gente na verdade vai fazer um retorno em HTTP aqui, né? Mas por hora eu quero terminar a aula aqui, né? E quero de fato apresentar os Cerberus para a gente poder brincar um pouco com as nossas requisições. Então o que acontece? Agora eu tenho uma maior segurança das minhas validações, justamente porque eu estou blocando a minha entrada. A minha entrada vai ser só esse elemento aqui, olha, de page, né, nos meus query params, e eu tenho que ter algumas restrições para esse cara. Eu vou colocar uma docstring aqui, só falando o seguinte, né, pagination, validator, só isso daqui mesmo, não vou ter rigorosidade com isso aqui. Claro que você pode se ater ao PEP8 e ver como é que isso aqui fica melhor, mas eu vou terminar essa aula por aqui. Eu acho que valeu para a gente apresentar um pouco do Cerberus, da gente falar sobre essas partes aqui, e até a próxima, gente.